Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Com muito carinho e mais um sábado, hoje dia 17, né, do mês de fevereiro, começamos mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Deus sempre te ilumine, proteja você, sua família, a humanidade toda, né, ao seu redor. Do fundo do coração, que o dia de hoje seja mais um dia especial. Mais um momento para que você possa cada vez mais se encontrar com a sua essência divina, possa manifestar essa essência divina ao seu redor, para que todos ao seu redor possam sentir essa luz do Pai Celestial vindo do seu coração. E que isso, claro, faça uma diferença enorme na vida de todo mundo. Meus amigos, eu queria hoje conversar um pouquinho com vocês sobre as coisas que mudam. Bem, você já deve ter percebido que as coisas mudam, sim ou não? Ou se mudam, ou se mudam. Quem nunca passou por isso, hein? Um dia você está seguindo aquele mesmo caminho, né, que você faz todo dia para ir trabalhar ou estudar, aí vê que um restaurante fechou, ou vê que uma nova loja abriu. Ou você de repente percebe que aquela pessoa que você via constantemente dando tchauzinho, bom dia, na janela, né, de uma casa pequenininha para alguém da rua, desencarnou e não está mais lá e você vê a janela vazia, dá aquela sensação de falta. Talvez um dia você acorde, olhe para a sua vida e fale, meu Deus, como as coisas mudaram. Há um ano atrás, o fulano estava aqui, hoje não está mais. Não tem isso? Nossa, há um tempo atrás eu tinha essa tendência, hoje eu não tenho mais. Algum tempo atrás meu filho era pequenininho, eu carregava no colo, hoje meu filho está me dando um neto. Percebe? As coisas mudam. O tempo está passando e muita gente não se deu conta dessa lei divina. Sabe, gente, resistir às mudanças é dizer para a vida que nós estamos estagnados. Resistir à mudança, ter medo do novo, brigar com as mudanças, é você se condenar a um sofrimento completamente desnecessário. E além do que, né, é uma briga que a gente já perdeu. Não tem como você nadar contra a correnteza. Tudo na vida está em constante transformação, não é verdade? Absolutamente tudo. O que nós aprendemos com o nosso evangelho é que uma pessoa que está com o coração aberto para as mudanças, que não tem a tendência de querer controlar o futuro, de querer dominar o que vai acontecer amanhã, uma pessoa que confia na presença de Deus no dia a dia, no aqui e agora, essa pessoa é mais livre. Pensa comigo. Você acha que você é mais livre quando você acorda querendo prever o que vai acontecer no seu dia? Ou você é mais livre quando você acorda dizendo, bem, eu tenho meus compromissos, mas seja lá o que acontecer, eu escolho ficar bem? Qual das duas possibilidades? Quando você faz gratidão antecipada, sem apego, ou quando você quer controlar tudo, com apego? Agora imagina isso em relação à sua vida. Quem você acha que é mais livre? Uma pessoa que casa e fica tensa o tempo todo se perguntando se essa realmente foi a melhor decisão da vida dela? Ou uma pessoa que escolhe casar e fala, bem, essa é a experiência que faz sentido para mim hoje. Não quero descasar, mas vou viver a experiência que a vida me trouxer. Quem que você acha que é mais livre? Uma pessoa que vai fazer uma viagem e ela fica tensa querendo controlar o momento que acorda, o momento que levanta, todos os mapas para onde vai? Ou aquela pessoa que faz uma viagem, claro, ela tem os pontos que ela quer conhecer, mas ela é livre, ela anda, para, toma um café, modifica, né, muitas vezes o planejamento de acordo com o que a sua alma deseja e também aproveitando, claro, né, as surpresas que a espontaneidade dos momentos trazem. Liberdade, meus amigos, tem muito mais a ver com você não ter medo do futuro. Entende? Você se abrir para as mudanças que a vida te traga, mesmo que isso seja extremamente amedrontador. Eu de verdade entendo você. É difícil, né? Às vezes a gente olhar para o futuro e ver algo incerto. Imagina, alguém que tem que recomeçar um relacionamento. Você fala, meu Deus, vou começar tudo de novo, né? Imagina alguém ter que recomeçar um trabalho, né, no novo emprego, um novo chefe, ou novos funcionários, ou abrir uma nova empresa. Você fala, meu Deus, tudo de novo, não é? Pessoas que de repente tiveram a dificuldade, tentaram engravidar, aí o filhinho desencarnou, né? Talvez tenha tido um aborto espontâneo, a pessoa, meu Deus, vou passar por todo esse processo de novo, né? São angústias, porque é natural, né? Você, nós queremos ter uma sensação mínima, muitas vezes, de controle quanto ao futuro, porque isso dá uma ideia de segurança. Mas essa ideia de segurança que envolve controle é uma sensação falsa e nos faz sofrer. Não pense assim. Lembra-se de Jesus? Não vos inquieteis, pois, meus filhos, pelo dia de amanhã. Deixe que cada dia cuide de si mesmo, porque basta cada dia o seu próprio mal. Lembra-se do Cristo, Mateus 6, versículo 34, nos dizendo o quê? Viva um dia de cada vez. Aproveite a sua jornada. Gente, a felicidade, como diz a célebre frase, não está em chegar onde você quer. Está no caminho para você chegar lá.
É você desfrutar de cada dia, de cada minuto. Como isso é verdadeiro. Então aceite as mudanças na sua vida, se você me permite um conselho carinhoso, porque é isso que o Evangelho nos ensina, né? Acredite que Deus também conversa com você nas mudanças. E mesmo que hoje o seu caminho para o trabalho esteja diferente, que aquela pessoa que você estava acostumada não esteja mais lá, né? Mesmo quando você olha para o seu corpo, você não veja mais o corpo que você via 20 anos atrás, o que importa é que a sua essência esteja evoluindo, que você a cada dia que passa seja uma pessoa mais grata, seja uma pessoa mais sorridente, seja uma pessoa mais feliz. Né? Aprenda a ter um olhar carinhoso com relação à sua vida, a ter um olhar generoso para tudo que te rodeia. Se você for capaz de fazer isso, de melhorar um pouquinho a cada dia, pode ter certeza que as mudanças não vão mais te assustar. Pelo contrário, né? Você vai ficar aberto a elas, né? E vai surfar nessas ondas, né, das mudanças que continuamente nos visitam e vão continuar, graças a Deus, visitando a nossa existência. Lembre-se, o problema não é a mudança, e sim como nós reagimos a ela. E aí? Como é que você tem reagido às mudanças da sua vida? Com o Evangelho ou sem o Evangelho? Fica a pergunta para você refletir. Tá bom? Meus amigos, final de semana especial, né? Muitos já sabem, amanhã, nosso domingo, nós temos dois eventos muito legais. Amanhã de manhã vou voltar a Conselheiro Lafayette, minha querida Conselheiro Lafayette, aí em Minas Gerais. Temos um congresso muito especial, né? Vou rever alguns amigos muito queridos, outros palestrantes, né? Além dos amigos da região, né? Que eu amo muito. Amanhã de manhã, às 9 horas, a gente está compartilhando com vocês aí o folder. E mais à tardezinha, às 18 horas, nós temos a reunião em Belo Horizonte, lá no bairro Castelo, com o Júlio Carvalho. Nós falamos disso ontem, né? De psicografia das cartas consoladoras. Nós vamos fazer uma palestra, né, exatamente sobre a imortalidade da alma. E vai ser um prazer enorme receber vocês aí de BH. Tá bom? Deus te abençoe muito. E deixa eu agradecer, muita gente entrou. Lembra que eu te falei ontem da série Os Gigantes da Alma? Né, que é essa série de palestras online que nós começamos a fazer. A primeira que eu fiz antes de ontem foi sobre Chico Xavier, falando da vida do Chico, de ensinamentos do Chico para o nosso dia a dia. A palestra está lá no YouTube. Né? É só você colocar Gigantes da Alma Chico Xavier. Nossa, muito legal a participação de todos. Em breve nós vamos falar sobre o segundo gigante da alma, que é Madre Teresa de Calcutá. Já já eu digo quando isso vai acontecer. Que bom, né? A gente ter essas formas de estarmos juntos presencialmente, seja online, né? Trabalhando juntos por um mundo melhor e pelo nosso autoaperfeiçoamento. Essa é a ideia, entende? De mudar. Você não precisa ter medo de mudar. Quando a gente está junto, tudo é mais leve, tudo é mais gostoso. É ou não é? Com certeza, né? E para finalizar aqui, lembrando que amanhã é o nosso último dia para que você possa lá ganhar o bônus, né, do curso online Inteligência Emocional e Meditação, para as pessoas que estão participando e se inscrevendo para o Spiritual Coach, para o Gestão de Riqueza, em várias capitais brasileiras. Então, aproveita lá. Então, meus amigos queridos, aproveite o seu sábado, luz e paz para o seu coração, bênçãos para sua família, para sua vida, enfim, né? Para tudo aquilo que você fizer. E lembre-se, a vida é mágica, é um presente divino. Não tenha medo dela, não tenha medo das mudanças. Pelo contrário, tire proveito de cada momento da sua existência. Tá certo? Luz e paz para todos vocês. Como sempre, muito, mas muito obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, até breve, meus amigos, até muito, muito breve.